No final da Sura Al-Baqarah, vemos esta parte do aya, que se traduz como não fazemos distinção entre nenhum de seus mensageiros. Mas isso significa que todos os mensageiros são iguais, sem nenhuma distinção entre eles. Quer dizer, é bem simples, né? Bom, embora isso possa parecer o caso, considerando o significado literal do aya, a resposta é não. Nem todos os profetas são iguais. Então, você não pode simplesmente se basear no significado aparente do aya sem ter as ferramentas adequadas. O que significa que não se pode simplesmente fazer tafsir, ou interpretação do Alcorão assim, de qualquer jeito. Mesmo que pareça tão simples e direto, é até perigoso para fazer isso com o Alcorão. Mas, por que isso? Bom, porque a interpretação ou tafsir tem que ser tirada de suas fontes e não da sua própria opinião ou entendimento. Você vê, se alguém escreveu algo, a melhor pessoa para saber o que ele quis dizer com suas palavras é quem escreveu isso, ele mesmo. E então, o segundo melhor seria seus alunos. E os alunos dos alunos seriam os terceiros melhores, e assim por diante. Então, quanto mais perto você estiver da fonte, melhor será sua compreensão do material em questão. Da mesma forma, o tafsir, ou interpretação do Alcorão deve depender das fontes originais para que seja compreendido corretamente. E, portanto, o tafsir vem de 5 fontes ou níveis principais. De Allah, do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, dos Sahaba, dos tabi'in. E, finalmente, do árabe. Então, para realmente apreciar esse ramo do conhecimento, vamos passar rapidamente por cada um deles para entender como o tafsir é derivado. Primeiro e mais importante, Allah. Que ele seja exaltado. Allah é quem revelou o Alcorão, então ele é quem conhece o significado exato de cada palavra no Alcorão, porque são suas palavras. E assim, a primeira fonte usada para fazer tafsir é o próprio Alcorão, para ver se Allah nos disse exatamente o que ele quer dizer com certas palavras. Como neste aya. Se você quiser interpretar a palavra, não precisa procurar mais longe do que o próximo aya, que define a palavra exatamente como Allah queria. É também o método que o profeta usou para explicar certos ayah para os Sahaba. Quando esta aya foi revelada, então os Sahaba disseram ao profeta, que a paz esteja com ele: qual de nós não cometeu erro ou fez injustiça a si mesmo? Como eles achavam que o aya falava sobre pecar em geral, eles estavam preocupados com isso. Mas então o profeta, que a paz esteja com ele, disse: você não ouviu o que Luqman disse para seu filho? O que então mostra que o significado da palavra, ou injustiça, é interpretado no outro aya, explicando que tipo de injustiça está sendo mencionada, que é então shirk, ou associação com Allah, e não apenas qualquer pecado geral. Isso é chamado de interpretar o Alcorão usando o Alcorão. Interpretação do Alcorão pelo Alcorão. E essa é a primeira fonte. O profeta Muhammad explicou: que a paz esteja com ele, que recebeu Vahy de Allah. Então, se ele explicou algo, o Alcorão, de uma certa maneira, isso significa que esse é o seu verdadeiro significado, como foi revelado a ele. Por exemplo, linguisticamente, a palavra significa abundância. Muito. Se você pensar em si mesmo e tentar entender, isso significaria que nós te demos muito. Mas, porque o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, recebeu vai sobre o que é Al-Kautar, que é um rio no Al-Jana. Nós conhecemos a interpretação correta deste e podemos simplesmente seguir o significado aparente dele.
A terceira fonte, os Sahaba. Os Sahaba são os companheiros do profeta. Que a paz esteja com ele. O Alcorão foi revelado entre eles, e eles vivenciaram isso em primeira mão. Que a paz esteja com ele. O Alcorão foi revelado entre eles, e eles o vivenciaram em primeira mão. E não só isso, a língua nativa deles era o árabe correto. Então, eles não apenas vivenciaram sua revelação, mas também entenderam suas palavras. E se eles tivessem alguma dúvida sobre algo, eles perguntavam ao profeta. Então, o tafsir autêntico dos Sahaba é uma fonte muito importante para entender o Alcorão. Assim, por exemplo, no início da Surat Al-Luqman, a frase Lava al-Hadith é traduzida literalmente como conversa inútil ou divertida. Mas então, quando o Sahaba Ibn Mas'ud, que Allah esteja satisfeito com ele, interpretou o que isso significa, entendemos que na verdade se refere a cantar. Então, a forma como os Sahaba interpretam o Alcorão é a terceira fonte de tafsir. A quarta é Et-Tabi'in. E esses são os alunos dos Sahaba. E se os Et-Tabi'in concordassem unanimemente sobre a interpretação de um aya, isso indicaria que eles aprenderam isso com os Sahaba. E assim pode confirmar o significado de um aya. Por exemplo, nesta aya, a palavra em árabe pode significar ou em harmonia ou em milhares. Mas como temos o consenso unânime entre os tabi'in de que na verdade significa em milhare, isso nos mostra que eles aprenderam assim com o Sahaba. E isso confirma que esse é o seu significado correto. E, finalmente, usar o árabe para entender o Alcorão. Por exemplo, entender a diferença entre o significado linguístico e o significado relacionado à Sharia. Então, por exemplo, a palavra significa linguisticamente ma. Al-man al-shari, ou o significado relacionado à Sharia, refere-se ao ato de orar. E assim, Vasemu al-salah é explicado como oração a Allah e não como fazer dua. Então, essas são as 5 fontes usadas para interpretar o Alcorão. E é importante saber que cada uma dessas fontes é um campo de estudo por si só. Existem regras e critérios para saber como usá-las. Mas, se você estudou isso, agora você consegue interpretar o Alcorão. Bom, saber disso é uma das coisas que qualquer intérprete deve dominar antes de conseguir interpretar o Alcorão. Outras áreas do conhecimento também precisam ser estudadas, como Asbab al-Nuzul, que é o estudo do contexto e da razão da revelação de cada aya. Dominar a língua árabe. E não estou falando aqui sobre gramática ou vocabulário, mas realmente entender como os árabes falam e as conotações das suas palavras. Estudando, que é a abrogação, e também conhecendo, que é o estudo dos ayah claro, e dos ayah que são menos claro, e saber como diferenciá-los. Então, a questão é que esses são apenas alguns dos ramos e áreas que você deve conhecer antes de se aventurar no tafsir ou na interpretação do Alcorão. Toda vez que você lê um aya, especialmente se você lê uma tradução dele, e pensa, esse aya fala por si só, é tão claro, eu consigo interpretar isso. Resista à tentação e volte aos livros de tafsir, só para ter certeza. Você provavelmente vai aprender algo novo. Livros de tafsir como Al-Tabari, Al-Bagavi, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, ou, para um tafsir mais curto e direto, Al-Tafsir Al-Muyassar, são boas fontes para checar o significado de um aya. Só para ter certeza. Então, é uma questão que você deve lidar com muito cuidado. É por isso que quando Allah diz Musuli, a interpretação do aya é que nós, muçulmano,
Acreditamos em todos os profetas, e não. Em alguns e em outros não. É isso que se quer dizer com: nós não fazemos distinção ou diferenciação. Então, acreditar em todos eles. E, naturalmente, essa não é a minha própria interpretação. E, por fim, lembre-se, fazer tafsir por conta própria ou espalhar tafsir errado entre os outros pode potencialmente desviar alguém do caminho. E isso é, claro, a última coisa que você quer. Obrigado por assistir. Se você quer começar a ler e entender o Alcorão em árabe, então você deve iniciar sua jornada bem aqui. Não esqueça de conferir meu último livro, que combina perfeitamente com este curso gratuito. Vou deixar os links para todos eles na descrição, então dá uma olhada. Obrigado por assistir e até a próxima!